Salve formados, salve formadas, sejam muito bem-vindos aqui no StadioCast com as principais notícias do futebol no mundo. Lamine Yamal se torna o jogador mais jovem da história da La Liga a marcar um gol. Meus amigos, o jovem atacante do Barça segue quebrando recordes. Desta vez, ele fez o seu primeiro gol no Campeonato Espanhol. Aos 16 anos e 87 dias, Lamine Yamal faz história pelo Barcelona, atuando no Campeonato Espanhol. O feito foi atingido no jogo contra o Granada, no empate em 2-2, sendo que o Barça começou perdendo por 2-0. Foi em busca da reação com Lamine Yamal e Sérgio Roberto marcando para os culés, e com isso o Barça vai à terceira posição. Porém, o que fica na memória do garoto Lamine Yamal é de ser um recordista, quando o assunto é ser mais novo a fazer algo, seja pelo Barcelona ou pela seleção espanhola. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Pensa só, com 16 anos, metendo gol pelo Barça, já sendo recordista na La Liga, ou até mesmo pela seleção espanhola. Aí que eu te pergunto, o que você estava fazendo com 16 anos de idade? Uma coisa eu tenho certeza, Lamine Yamal estava fazendo gol pelo Barça. E o que falar do início de Jude Bellingham pelo Real Madrid? Já não é de hoje o quanto eu falo que o meia inglês está jogando demais pelo time merengue. Tendo gol quase que todo jogo, ele atinge uma marca incrível de ter feito 10 gols nos seus 10 primeiros jogos pelo Real Madrid nesta temporada, o que é digno de se dizer que é impressionante o que vem fazendo Jude Bellingham com a camisa do Real Madrid, meus amigos. Um desempenho parecido com o do Benzema quando foi vencedor da Bola de Ouro na temporada 2021-22. Ele também começou desta forma, fazendo 10 gols nos primeiros 10 jogos. Convenhamos, Jude Bellingham sendo o substituto ideal de Benzema no Real Madrid. Um substituto inesperado, já que ele foi contratado para ser um meia de criação, ajudar ali na movimentação do meio de campo, porém está se saindo uma peça muito bem utilizada na parte ofensiva do Madrid. Ele segue até desbancando o Roselu, que é de fato o atacante do Real, tem um dobro de gols de Roselu na atual temporada, e logo em seguida vem o Vini Júnior com 3 gols marcados. Meus amigos, parece que o Jude Bellingham nasceu para jogar no Real Madrid. Eu fico pensando nos times que não conseguiram contratá-lo. Manchester City, Liverpool, os 103 milhões de euros mais bem pagos dos últimos tempos pelo Real Madrid. Sendo que loucura, nos primeiros 11 jogos ele marca 10 gols, dá 3 assistências. Bom, números parecidos ele tem com os do Benzema. Mas será que ele vencerá a Liga dos Campeões? Será que ele levará o Real Madrid tão longe assim na temporada? E conseguirá faturar a tão sonhada Bola de Ouro? Bom, por enquanto o início está fantástico, só nos resta aguardar o desenrolar dessa história de Jude Bellingham e Real Madrid. Clima quente no Bayern de Munique. O presidente de honra, Uli Hoeneß, que foi um histórico ponta-direita nos anos 70 no Bayern de Munique, não poupou palavras ao criticar a demissão de Julian Nagelsmann. Segundo o próprio Uli Hoeneß, ele disse que a decisão não foi inteligente de demiti-lo perto do final de temporada, sendo que neste caso houve a chegada de Thomas Tuchel para substituí-lo, e para aumentar ainda mais as declarações, Hoeneß também disse que foi um erro colocar Oliver Kahn como CEO do Bayern de Munique. Oliver Kahn, como todos sabem, histórico goleiro alemão, que esteve envolvido no pentacampeonato da seleção, um falastrão que acabou levando 2 gols do fenômeno e que até hoje faz parte do nosso pentacampeonato contra a Alemanha. Sendo que na ocasião o Oliver Kahn substituiu o Karl-Heinz Rummenigge, sendo que mesmo após a conquista da Bundesliga, Oliver Kahn, Hassan Salihamidzic acabaram sendo demitidos. E Uli Hoeneß afirma que foi um erro ter colocado Oliver Kahn para ocupar o cargo de CEO do Bayern. Ele também segue tomando decisões importantes nos bávaros. Ele também espera que nos próximos 6 a 12 meses tenha o pessoal que o futuro precisa. E também falou que tanto ele quanto o Rummenigge vão se retirar do Conselho Fiscal, que serve apenas para aconselhamento. E também vai ficar em tarefas mais operacionais, esperando as coisas se acertarem. Meus amigos, Uli Hoeneß não poupou palavras ao falar do que está acontecendo nos bastidores do Bayern de Munique. O ex-atacante do Palmeiras, atual Porto B, Gabriel Veron, volta a sofrer uma lesão no adutor da coxa. Detalhe que ele já havia sofrido da mesma lesão no início da temporada, voltou aos gramados, atuou por 45 minutos no Porto B e voltou a sentir a mesma lesão. E teve que sair da partida no final do primeiro tempo. E a Arábia Saudita está realmente disposta a realizar a Copa do Mundo de 2034. Meus amigos, a Arábia Saudita anunciou a sua candidatura oficial para ser o país sede da Copa do Mundo de 2034. A entidade responsável pelo futebol no Oriente Médio diz ter o apoio de mais de 70 nações de diferentes confederações, sendo que a FIFA já havia estabelecido aquela regra de realizar uma espécie de rotatividade dos continentes, e que no caso a Copa de 2034 será na Ásia ou Oceania,
conforme essa rotatividade pré-estabelecida da FIFA, sendo que os países têm até o dia 31 de outubro para aplicarem as suas candidaturas. E existe a previsão de que o vencedor seja eleito a partir do último trimestre de 2024. Também existem outros argumentos para a Arábia Saudita ser a organizadora da Copa do Mundo de 2024, o país sede. A entidade alega que está promovendo um fortalecimento no futebol, trazendo craques do mundo todo, o Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar e tantos outros, e que também será o país sede no Mundial de Clubes 2023 e também o país sede da Copa da Ásia de 2027. Meus amigos, acho que dessa vez não tem concorrência no páreo. Provavelmente a Copa do Mundo será na Arábia Saudita em 2034. É aquilo, muita coisa pode acontecer, mas os caras estão firmes e fortes para poderem realizar a grande Copa do Mundo, que mais uma vez será realizada no continente asiático. Se não na Oceania, de acordo com a FIFA, a gente não sabe, né? Atenção você que vai assistir o jogo entre Boca Juniors e Fluminense na final da Libertadores. Tá rolando um golpe, meus amigos, tomem cuidado. O que acontece? Os golpistas clonam os sites com cópias de marcas e outros segmentos que existem. Eles roubam dados pessoais e financeiros dos interessados e também acabam levando os consumidores à compra de produtos inexistentes. Lembrando que os ingressos são intransferíveis e a compra máxima por usuário é de 5 ingressos. Então, se uma pessoa compra para mais pessoas, ela tem que passar o nome dessas pessoas, que serão, no caso, seus convidados. Minha gente, tomem cuidado aí se forem assistir Fluminense e Boca Juniors na final da Liberta no Maraca. Cuidado com o golpe aí, meu. O que acontece com James Rodrigues no São Paulo? Meus amigos, as coisas não andam nada boas para o craque colombiano com a camisa do tricolor. Ele chegou com alta expectativa, era até esperado que ele fosse fazer uma parceria com o Lucas para levar a Copa do Brasil, porém não foi bem o que aconteceu. O Lucas acabou sendo um dos principais jogadores da competição, de fato fez a mudança acontecer no São Paulo para que pudesse conquistar o título inédito. E o que se fala muito do James é que ele tem poucos números no time, também tem o lado do Dorival que acaba não dando tantas chances. O Dorival mesmo já falou que ele precisa se firmar no elenco para poder ter mais oportunidades. Também fica aquela memória dele ter perdido o pênalti contra a LDU nas quartas de final da Sul-Americana deste ano, fora que ele também só fez um gol pelo São Paulo até agora, deu uma assistência também apenas, perdeu um gol inacreditável contra o Vasco na última rodada, e se cria toda essa desconfiança para cima do craque. O que será que acontece com o James Rodrigues? Por que será que até agora ele não se firmou no São Paulo? E aí eu faço essa pergunta para você que está assistindo o vídeo. O que falta para o James se firmar no São Paulo? Comenta aí. E aproveitar que estou falando do São Paulo, será que o Caleri vai ser operado? Meus amigos, Dorival Júnior disse que teve uma conversa com o Caleri a respeito da cirurgia, falou que o atacante está na Argentina fazendo exames para a possível operação que pode ocorrer nas próximas semanas. Todos sabem que ele está jogando no sacrifício com muitas dores, desde a lesão que ele teve contra o São Bernardo no Campeonato Paulista em março. Ele até ficou afastado por um período de 45 dias, porém o atacante argentino reclamou muito das dores que estão acompanhando ao longo da temporada. Ele até falou sobre a possibilidade de fazer a cirurgia após a final da Copa do Brasil, porém, como todos sabem, não aconteceu. O Dorival conta muito com a sua presença para que o São Paulo fique numa posição mais confortável no campeonato, já que ainda assim tem um certo risco de cair, mesmo que a pontuação seja boa, esteja mais perto de ficar livre do rebaixamento. Porém, os riscos existem, por menores que sejam. Daí fica essa dúvida, Caleri vai fazer cirurgia ou não vai? Gera uma preocupação no Dorival, uma preocupação na torcida, até mesmo no próprio Caleri. Vamos aguardar o que pode acontecer. E antes da gente continuar com as principais notícias do futebol no mundo, já se inscreveu no StadioCast? Não? O que está esperando? Se inscreva no StadioCast, ative o sininho e deixe o like. O like é importante para que o canal seja divulgado para outras pessoas. E detalhe, compartilhe com seus amigos e fique por dentro das principais notícias do futebol no mundo. Bora continuar que tem mais notícias no vídeo de hoje. Bora! Alô, nação rubro-negra, tem técnico novo na área! Meus amigos, Adenor Bach, mais conhecido como Tite, é o novo técnico do Flamengo. O anúncio finalmente foi feito, ainda hoje. Tite oficialmente treinará o Flamengo ainda este ano. Seu contrato vai até dezembro de 2024, sendo que o período coincide com o término do mandato do presidente Rodolfo Landim. Houve toda essa demora, toda essa negociação, dias e dias de especulação, será que vai, não vai? Ainda hoje, Marcos Braz falou a respeito da contratação do Tite, disse que estava tudo certo numa entrevista, ele acabou tendo que confirmar o acerto, sendo que agora à noite o técnico foi anunciado, é o mais novo técnico do Flamengo, chega para poder tentar arrumar a casa ali que foi bagunçada no ano de 2023, muitos títulos perdidos, péssimo desempenho ao longo dos jogos,
o racha interno entre a diretoria e os jogadores, toda a briga que ficou ao longo do ano no Flamengo. O Tite tem muita coisa para acertar. Todos sabem, é um técnico multicampeão. Sua passagem mais lembrada é a do Corinthians, não tenha dúvida. Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, Recopa, Paulistão, um técnico acostumado a grandes momentos, grandes conquistas, a fazer história, porém o Tite terá uma dura missão pela frente no Flamengo. Conforme eu falei, a diretoria está realmente bagunçada este ano, foi um péssimo trabalho feito por Marcos Braz, Rodolfo Landim e todos que compõem a diretoria, erros em escolhas de técnicos, os que chegaram acabaram não dando conta do recado, os jogadores brigando entre si, tudo que eu já venho falando ao longo dos vídeos. Daí Tite terá que organizar as coisas. Ele que esteve em 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, venceu a Copa América em 2019, é o técnico que costuma criar um ambiente próprio. Vai puxar a liderança do elenco do Flamengo ou as lideranças para poder ter o vestiário, o que é uma tática de trabalho do Tite. Ele gosta de ter sempre um jogador ou outro de confiança para poder ganhar o vestiário. Fez isso no Corinthians, fez isso na seleção, pode fazer agora no Flamengo, é uma hipótese, não se sabe. Também existe a teoria dele, tretado com o Gabigol por conta dos dizeres do Gabigol que quando não foi a Copa do Mundo, que a minha seleção é o Flamengo. Aí rolou aquela possível treta entre Tite e Gabigol, mas creio eu que sejam águas passadas, não sei se essa treta vai continuar. Afinal, foi em 2022, mais de um ano atrás. Acho que agora tem que ser mudado o clima em relação a Gabigol e Tite. É possível de que os dois se respeitem, eu não sei, mas vamos ver o que Adenor Bach fará de diferente no Flamengo. Até porque existe aquela expectativa de que ele resgate o futebol do Mister, do JJ, Jorge Jesus, lá em 2019, quando o Flamengo realmente fazia bons jogos, era amplo favorito nas conquistas. Até existiram algumas especulações sobre o salário do Tite, que ele será o treinador mais bem pago, atrás apenas de Jorge Jesus, é claro, padrão europeu. É aquilo, meus amigos, muita expectativa, o Flamengo acerta com um grande nome no Brasil, e só nos resta aguardar para saber o que vai acontecer com o Tite no Flamengo. Será que ele terá um caminho de glórias, como foi no Corinthians? Será que teremos mais uma decepção, assim como foi o VP? E tantos outros que passaram no Flamengo pós-JJ? E um detalhe que eu estava até esquecendo, ele até falou no Flow Sport Clube que poderia ser chamado de mentiroso caso acertasse com algum clube, ainda para 2023. Meus amigos, ele deixou escapar, agora aguenta, né? E o que falar de Renato Gaúcho caindo fora da coletiva pós-Grenal, hein? Meus amigos, o clima não ficou nada bom no Grêmio. Renato Gaúcho, que após o jogo foi direto para o Rio de Janeiro. De acordo com uma entrevista da ESPN, ele falou que todo mundo no clube sabia que ele iria viajar. As coisas não foram bem assim, de acordo com o presidente Alberto Guerra, que disse que nem o conselho de gestão e nem ele estavam sabendo da decisão do técnico Renato Gaúcho de viajar para o Rio de Janeiro. Ele também disse que ninguém do Grêmio concordou com essa situação. O presidente ao faxineiro, do segurança ao CEO. Ele até falou da possibilidade de tentar exigir que o Renato desse a entrevista, porém não poderia fazer à força. Ele falou o que ele vai poder fazer, vai demitir o técnico Renato Gaúcho? Ele também falou que não acha que é o caso de demissão e que também isso será avaliado internamente. Que momento, hein, meus amigos? Perder Grenal é complicado, gera crise para o lado que for o perdedor, fica um clima tenso no Grêmio, já que o time ainda está na disputa pelo título brasileiro, mesmo apesar da distância do Botafogo. Agora surge essa do Renato Gaúcho para o Rio de Janeiro, Alberto Guerra fala que não sabia, de que ninguém sabia no Grêmio, o Renato Gaúcho fala que todo mundo sabia. Que confusão, hein? Turbulência no Palmeiras. Meus amigos, as coisas não andam nada boas para Abel Ferreira e o Palmeiras. Teve eliminação para o Boca Juniors, isso gerou um péssimo clima. A parte interna do clube ficou numa situação bem complicada, sendo que o técnico Abel Ferreira, em entrevista após a derrota no Clássico para o Santos, falou sobre a pressão de se jogar no Palmeiras, de ter de vencer o tempo todo, pressão por títulos e mais vitórias. Também falou que muitos jogadores saíram do Palmeiras por conta da pressão, entre eles Gustavo Scarpa, Wesley, Kusevich, Navarro, Merentiel, Gabriel Veron, Tabata. O técnico também falou para alguns jogadores que ainda estão no Palmeiras para se desligarem no futebol na data FIFA. Ele também reclamou bastante a respeito de informações que andam sendo vazadas no Palmeiras. Tem alguma espécie de fofoqueiro ali soltando tudo o que está acontecendo dentro do clube para outras pessoas de fora. Falou que antes as coisas ficavam blindadas, agora está tendo vazamento de informação. E algo que se vê é uma turbulência dentro do Palmeiras, algo que há muito tempo não se via. E na Anabel, sinceramente, eu não lembrava de algo tão complicado quanto agora. Momento difícil, protestos da Mancha Verde contra a presidente Leila Pereira a respeito da compra do avião, de reforços que não chegaram, insatisfações e péssimos resultados.
já que a queda na Libertadores custou caro ao Palmeiras. Era um título que poderia salvar a temporada, já que as conquistas do Paulistão e da Supercopa do Brasil não foram suficientes para a torcida. O Brasileirão vai ficando cada vez mais distante, com o Botafogo se distanciando da liderança. Aí gera toda essa dúvida, será que o Abel Ferreira vai embora do Palmeiras? Será que teremos um desmanche para a próxima temporada? Um pacotão de reforços? Fica todo esse clima de dúvidas no time. Até porque momentos atrás o Palmeiras estava tendo glórias, conquistas. Abel Ferreira não tinha passado por uma turbulência parecida. Chegou até a acontecer picos de estresse com o torcedor do Palmeiras e o Abel, quando caiu na Copa do Brasil para o São Paulo no ano passado, em pleno Allianz Parque, um recorde de público. Aí teve um momento complicado quando caiu na Libertadores ano passado, porém o Brasileirão veio e no final tudo acabou bem. Este ano começou com conquistas de títulos, Paulistão, Supercopa do Brasil, até que estava indo muito bem na Libertadores, porém nos últimos jogos o Abel estava de fato errando na escalação, tendo alguns erros do que fazer com as peças. Disse que no começo do ano tinham mais jogadores, depois saíram por conta da pressão, feito eu já falei aqui, e daí gera toda essa dúvida. Protesto da Mancha Verde, pichação no muro do estádio, muitas críticas sendo feitas a Leila Pereira, Anderson Barros, momento tenso para o Abel Ferreira no time. Será que ele fica? Será que ele sai? É uma grande dúvida, meus amigos. Só saberemos no final da temporada. E você que está assistindo, o que você está achando desse momento do Palmeiras? Comenta aí que sua opinião é importante. E aqui encerro mais um vídeo no EstádioCast. Muito obrigado por assistir. Agradeço demais a sua audiência. E lembre-se, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe o like para que outras pessoas possam conhecer o trabalho que está sendo feito aqui. E também quero atingir a meta dos meus primeiros 100 inscritos. Estou mais perto de atingir este número e você é muito importante para que isso aconteça, então me ajuda aí, meu. Perto dos meus primeiros 100 inscritos, de muitos que virão, tenho certeza disso. Você pode fazer parte dessa história, então se inscreva no EstádioCast e fique por dentro das principais notícias do futebol no mundo, certo? Fico por aqui, um forte abraço e tchau! Te vejo no próximo vídeo.